E aí galera do oitavo e nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus e hoje a gente vai aprender sobre as provas de corridas. Então, continua ligado aí na tela que ela está começando. A corrida é a nossa maneira natural de se locomover rapidamente. Como visto na aula anterior, nós entendemos que o atletismo está relacionado com as atividades naturais do homem pré-histórico, como correr, saltar e lançar. E o mesmo serve para os dias de hoje. Quando nos deparamos com uma situação em que a gente precisa se deslocar rapidamente, de forma inconsciente nós vamos correr, como por exemplo, quando precisamos correr atrás de um ônibus, correr atrás da bola que está descendo o morro, ou correr do cachorro bravo do vizinho. E até mesmo quando estamos chegando em casa e começa a cair aquele temporal. Mas a corrida não é só sair correndo por aí, de qualquer jeito e todo descoordenado, pois como esporte, ela representa muito mais. Como visto na aula anterior, as provas de corridas podem ser classificadas como corridas rasas, com barreiras, cross-country, revezamentos e entre outras. É por isso que vamos aprender agora todas essas provas com um pouco mais de detalhes. Então, vamos começar pelas corridas rasas. As corridas rasas são todas aquelas em que não existem obstáculos ou barreiras a serem ultrapassados pelo atleta. Ou seja, o atleta só deve largar, correr e chegar. As corridas rasas são divididas em provas de velocidade, meio fundo e fundo. As provas de velocidade são os 100, 200 e 400 metros rasos. A principal característica das provas de velocidade, como o próprio nome diz, é a alta velocidade, onde os atletas devem correr muito, mas muito rápido. No momento da largada das provas de velocidade, vocês podem perceber que o atleta utiliza os blocos de partida. Esse tipo de saída se chama saída baixa. E o bloco de partida serve como uma ferramenta para o atleta conseguir acelerar com mais facilidade. E outro detalhe muito importante é que cada atleta deve correr na sua própria raia, ou seja, é uma prova balizada ou escalonada. Algo muito interessante nas provas de velocidade é o tempo de reação, ou seja, é o tempo entre o som do tiro de partida e o primeiro movimento feito pelo corredor. Nas competições, esse momento requer muita atenção e silêncio total do público, para que os atletas consigam atentar somente ao som do tiro de partida. E às vezes acontece de alguém queimar a largada e acabar sendo desclassificado. Já as provas de meio fundo são as corridas de 800 e 1.500 metros rasos. Nessas provas, os atletas precisam ter mais resistência para que consigam manter o forte ritmo. Nos 800 metros, os atletas devem cumprir 2 voltas na pista de 400 metros, enquanto nos 1.500 metros devem ser feitos 300 metros e mais 3 voltas na pista. Vocês podem perceber que no momento da largada não há bloco de partida. Isso porque nas provas de meio fundo não é necessário acelerar tão forte já no início. Assim, os corredores precisam largar em pé, que é o tipo de saída conhecida como saída alta. Já as provas de fundo realizadas na pista são 5.000 e 10.000 metros rasos, enquanto a realizada na rua é a maratona, que é equivalente à distância de 42.195 metros. Todas elas são provas em que o atleta deve ter muita resistência, pois nos 5.000 metros os atletas percorrem 200 metros e mais 12 voltas, enquanto nos 10.000 metros são 25 voltas na pista. Já na maratona, mesmo se você atravessar a cidade de Blumenau de uma ponta a outra, ainda assim faltará aproximadamente 1 km para concluir a prova. É muita coisa, não é mesmo? E assim como nas provas de meio fundo, os atletas largam utilizando a saída alta. Agora vamos falar um pouco das corridas com barreiras. São as provas de 100,
110 e 400 metros com barreiras. A distância de 100 metros é para o naipe feminino, enquanto a distância de 110 metros é para o naipe masculino. Já na prova de 400 metros, ambos podem competir. Além da distância, a principal diferença entre a prova masculina e feminina está justamente na altura das barreiras, pois no feminino a barreira é mais baixa que no masculino. Nessa prova, os atletas devem correr e passar por cima das barreiras, evitando derrubá-las. Esse tipo de corrida exige muita velocidade, coordenação e frequência. E no caso dos 400 metros com barreiras, também deve ter resistência para manter a alta velocidade. E assim como nas provas de velocidade, os atletas também fazem a saída baixa utilizando o bloco de partida. Agora vamos ver sobre os revezamentos, que oficialmente são dois tipos: o revezamento de 4 por 100 metros e o de 4 por 400 metros. Mas espera aí, o que significa tudo isso? Significa que uma equipe composta por 4 velocistas deve revezar a atuação na corrida, onde no 4 por 100 metros, 4 atletas deverão correr cada um a distância de 100 metros. Já o 4 por 400 metros segue a mesma lógica, mas com cada velocista da equipe correndo a distância de 400 metros. Repare nesse momento específico da corrida. Você pode perceber que o atleta está passando o bastão para o próximo corredor. E é assim que funciona o revezamento. O competidor corre a sua distância e passa o bastão para o próximo. O objetivo é passar o bastão sem deixá-lo cair. E caso aconteça de cair, pode ter certeza que a equipe perderá um tempo muito precioso. Isso se não forem desqualificados por acabarem atrapalhando outra equipe ao pegar o bastão do chão. Bastante similar às provas com barreiras, também existe o 3.000 metros com obstáculos, onde os atletas devem passar por barreiras fixas ao chão e que não podem ser derrubadas de jeito nenhum. É por isso que elas são chamadas de obstáculos. Além dos obstáculos, há também o fosso de água, o qual os corredores precisam passar pelo obstáculo e ainda pela água. O 3.000 metros com obstáculos é uma prova extremamente desgastante para os competidores, pois além de precisarem impor um ritmo muito forte, ainda precisam ter energia suficiente para passar 28 vezes pelos obstáculos e 7 vezes pelo fosso de água. E é por isso que em competições não é difícil você acabar vendo uma cena como essa. E por fim, vamos falar de uma prova que não acontece na pista. É o caso do cross country. O cross country é uma prova muito tradicional no atletismo. Ela teve origem no século XIX na Europa e consiste em uma corrida ao ar livre em terreno acidentado com vários obstáculos naturais, como subidas e descidas com diferentes inclinações, pequenos riachos, grama e terra batida. E tanto no naipe feminino quanto no masculino, as distâncias oficiais devem ter aproximadamente 10 km. E é isso aí, pessoal. Agora, para fechar o conteúdo, a gente vai ter uma vivência prática sobre tempo de reação. Então, se liguem nas instruções. Caso não esteja assistindo no computador, você deverá colocar o dispositivo que está usando para assistir esse vídeo em cima de uma mesa. Em seguida, irão aparecer os seguintes comandos na sua tela. Ao escutar as suas marcas, você deverá deitar no chão em frente à mesa que está seu dispositivo ou computador. Ao escutar prontos, feche os olhos e atente ao som do tiro de partida. Quando finalmente escutar o tiro de partida, você deverá levantar o mais rápido possível e pausar o vídeo somente quando ficar totalmente em pé. Ao pausar, você poderá ver na tela quanto tempo levou para fazer esse movimento. E não vale roubar, hein? Senão você pode ser desclassificado. E não vai esquecer de anotar o seu tempo ou tirar um print da tela para enviar para a professora da turma. Se quiser, pode até fazer um vídeo para registrar sua performance, mas claro, treine bastante antes para não fazer feio. As suas marcas. Prontos.